Olá, aluno! Seja mais uma vez bem-vindo à nossa videoaula de Geografia para o sexto ano. Eu sou o professor Lucas Ciganski e te convido para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o meio rural. Grande parte dos alimentos que consumimos e das matérias-primas que utilizamos são provenientes do meio rural. Mas o que significa um espaço rural? O espaço rural se refere ao campo, ao espaço não urbano. O espaço rural pode ser formado por várias atividades, dentre elas, o plantio, a criação de animais, o turismo rural, clínicas de repouso, fábricas e etc. Por outro lado, diferente de rural, nós temos a palavra agrário, que se refere às atividades de cultivo, criação e extração de produtos primários. No espaço agrário, envolvem atividades como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O agronegócio. O agronegócio representa a integração entre as atividades primárias e o setor industrial. Podemos também definir o agronegócio como um negócio agrícola. Um exemplo de agronegócio pode ser visto em uma pequena fazenda onde se produz morango. Nesta fazenda, o produtor pode optar simplesmente por produzir o morango e vendê-lo in natura, naquelas bandejinhas onde a gente compra os morangos na feira, ou também agregar valor na fruta, produzindo outros itens, como bolos, tortas, sorvetes, geleias e compotas, a polpa ou chás. A ocupação da terra pela agropecuária. No Brasil hoje, 27% de todo o território nacional são destinados para as práticas agropecuárias. Desses 27%, 6% são reservados à agricultura e 21% às práticas de criação de animais. Os melhores solos e os maiores investimentos na agricultura estão voltados para o cultivo de exportação. Todos os bens e produtos cultivados pela agricultura são divididos em dois grupos. As chamadas culturas de pobre, que são chamados assim porque geram alimentos para a população. E as culturas de rico, que geram matérias-primas destinadas para a venda. As culturas de pobre podem ser caracterizadas como o feijão, o milho, o aipim e o arroz. Já nas culturas de rico, nós temos a cana-de-açúcar, o café e a soja. As culturas de pobre têm, como já visto, o intuito de produzir alimentos. Por outro lado, nas culturas de rico, a ideia é exportar ou transformar na indústria. As culturas de pobre ocupam os piores solos e são produzidos em pequenas propriedades. As culturas de rico ocupam os melhores solos e são produzidos em médias e grandes propriedades. Os principais produtos agrícolas do Brasil. Café. O café é originário da África. Foi introduzido no Brasil no ano de 1727. Hoje, os principais produtores são Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Paraná. O Brasil é o maior produtor mundial de café desde o século XIX. A cultura do café esgota rapidamente o solo. Isso significa que ele empobrece muito facilmente o solo. Nesta fotografia do ano de 1882, nós vemos trabalhadores escravos em um terreiro para secagem de café em uma fazenda na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Soja.
Os principais produtores de soja do Brasil estão os estados do Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. O Brasil se tornou o segundo maior produtor e o maior exportador do mundo desse grão. A cultura da soja está se expandindo para o Cerrado, levando grandes prejuízos ambientais para o centro do Brasil. Na imagem abaixo, é possível observar a plantação de soja em Macapá, no Amapá. Cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é originária da Ásia. Ela foi introduzida no Brasil no século XVI. Os principais produtores de cana-de-açúcar no Brasil são os estados de São Paulo, Paraná, Alagoas, Goiás e Pernambuco. Atualmente, a cana-de-açúcar é utilizada para a produção do açúcar e do álcool combustível no Brasil. Na imagem abaixo, é possível ver a colheita de cana-de-açúcar no município de Morro Agudo, em São Paulo. Laranja. A laranja teve sua expansão na década de 1990 devido à produção para o mercado externo, principalmente para o norte-americano, e à entrada de multinacionais da indústria do suco em nosso país. Hoje, a área de produção da laranja diminuiu. O principal produtor dessa fruta no Brasil é o estado de São Paulo. Na imagem a seguir, é possível ver a plantação de laranja em São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. Arroz. O arroz é originário da Ásia. É um produto básico da alimentação brasileira. Os principais produtores deste grão são os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Maranhão e Pará. Há dois tipos de arroz. O chamado arroz de várzea, que ele é irrigado, cultivado nos vales fluviais próximos aos rios e oferece maior rendimento. E o arroz sequeiro, que depende das estações das chuvas. Na imagem é possível observar a plantação de arroz no município de Iguapé, em São Paulo. Trigo. O trigo é um cereal de clima temperado. Os principais produtores de trigo no Brasil são os estados do Paraná e Rio Grande do Sul. O Brasil hoje importa 50% do trigo que consome. Grande parte dele vem do nosso vizinho, a Argentina. Algodão. O algodão destina-se à exportação e também às indústrias. Existem dois tipos. O algodão arbóreo, que também é chamado de fibras, produzido no Nordeste do Brasil. E o algodão herbáceo, que também é chamado de algodão de caroço, que é produzido no Centro-Sul. As imagens desse slide representam a colheita de trigo no município de Rolândia, no Paraná, e a imagem da direita, a plantação de algodão no município de São Desidério, na Bahia. Feijão. Os principais produtores de feijão no Brasil são os estados do Paraná, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Goiás e Ceará. O feijão é um produto básico na alimentação brasileira, assim como o arroz. Embora seja muito utilizado por toda a população brasileira, o feijão é muito desvalorizado comercialmente. Ele é produzido principalmente em pequenas propriedades. Na imagem é possível observar a plantação de feijão no município de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Uva. Os principais produtores de uva no Brasil são os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. A uva é utilizada principalmente na fabricação de vinhos.
Na imagem acima é possível observar o parreiral irrigado no município de Petrolina, em Pernambuco. Tabaco. O tabaco é uma planta que tem seus principais produtores os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O tabaco produzido é destinado à indústria de cigarros. Cacau. O principal produtor de cacau do Brasil é o estado da Bahia, que detém 70% de toda a produção nacional da fruta. O cacau é utilizado na fabricação de chocolates, licores, produtos farmacêuticos e cosméticos. Pecuária bovina. A pecuária bovina no Brasil acontece principalmente nas grandes propriedades rurais. É o tipo de pecuária mais importante no nosso país. Em 2010, o ano do último censo demográfico feito pelo IBGE em nosso país, o Brasil contava com um rebanho de aproximadamente 207 milhões de cabeças, muito mais do que o número de pessoas no mesmo ano. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. A região Centro-Sul concentra uma criação chamada de intensiva, com mais tecnologia de manejo e também de rastreio de animais. Já na Amazônia, se pratica a criação chamada de extensiva, que é quando o gado é criado solto no pasto. Mas essa prática contribui muito para o desmatamento da floresta, porque é necessário retirar as árvores para que se possa plantar o pasto, para que os animais possam, então, consumi-lo. Na foto abaixo, é possível notar um pantaneiro com um rebanho de gado bovino no município de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Pecuária e criação de animais no Brasil. O Brasil possui hoje uma vasta cadeia de produção de animais para alimentação e também para a extração de matérias-primas. É possível notar a pecuária de corte, que é utilizada para carne, a pecuária leiteira, utilizada para o leite, a avicultura, frangos e ovos, suinocultura, a criação de porcos, ovinocultura, que é a criação de ovelhas, caprinocultura, que é a produção de caprinos, piscicultura, a criação de peixes, a criação também de equinos, asininos e muares, como jegues, mulas, cavalos, e a apicultura, que é a criação de abelhas para extração de mel. Neste mapa é possível observar onde se concentram as principais práticas agrícolas e pecuárias em nosso país. Veja com atenção. Por hoje vamos ficando por aqui com a nossa videoaula sobre o meio rural. Até a próxima. Tchau!